Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema chamado Escola Astral capítulo 20, Consciência Crística e Acessando o Planeta dos Mestres, trilhando o caminho da mestria. Dando uma prévia desse vídeo. Nesse vídeo estaremos falando sobre uma experiência de projeção astral que tive, e com esse vídeo estaremos dando sequência na playlist Escola Astral, sendo este o capítulo 10. O relato se refere a uma série de experiências de projeção astral que tive, está relacionado diretamente com a Escola Astral. São várias partes. A parte 1, visito o planeta Escola 1 para ter acesso aos conteúdos das aulas. Parte 2, falo sobre as experiências de leitura de livros astrais, onde extraí conteúdos relativos à consciência crística. Na parte 3, falo sobre a minha mudança de escola e acesso ao planeta dos mestres. Então esse é o conteúdo, que nós vamos estar abordando nesse vídeo. Uma parte dos conteúdos dos livros astrais já estou conseguindo decodificar. E esse relato, principalmente em relação à consciência crística, são conteúdos extraídos desses livros astrais, que não são acessados como leituras normais, e sim como uma experiência de vídeo realista, onde você vive aquela realidade e vê ela acontecendo como se estivesse acontecendo agora, e como se você estivesse lá, vivendo aquilo no plano astral, mesmo sendo apenas um registro. Este relato faz parte da Escola Astral, e quem ainda não assistiu o vídeo introdutório, que seria o vídeo 8, Introdução à Escola Astral, eu recomendo assistir. Ali eu lanço os fundamentos para uma maior compreensão destes conteúdos. Deixarei como vídeos indicados no final deste vídeo. Introdução ao conteúdo. Esta é uma experiência de projeção astral totalmente pessoal. O objetivo é passar a experiência sem entrar nos aspectos dogmáticos. O objetivo é, através desse relato, ajudar na expansão da consciência das pessoas. Contexto. Estamos dando continuidade na série de vídeos com o tema Escola Astral. Tenho procurado, na medida do possível, abordar essas experiências de forma cronológica, à medida que elas ocorrem, a fim de ter pelo menos uma sequência lógica a ser seguida, mais para facilitar a organização e a localização dos eventos. Mas no reino espiritual nem todas as coisas seguem ordens cronológicas, mas do ponto de vista terreno, essa organização é importante. Nessa temática, abordo os ensinamentos que todos nós recebemos no mundo espiritual, cada um de acordo com o seu nível de maturidade, mas que ocorrem principalmente durante o sono, e que não é recordado pela maioria das pessoas. Mas à medida que mais pessoas se despertam para essa realidade, elas começarão a se lembrar desses conteúdos e terão uma expansão da consciência cada vez maior. E este é o objetivo principal dessa série. É mais despertar as pessoas para as realidades, essas realidades, e conhecimentos que elas já sabem e já vivem, mas que estão bloqueados no seu subconsciente, do que propriamente ensinar. Está mais para relembrar o que já se sabe espiritualmente, mas não se tem consciência disso. Então esse é o propósito. Todos esses conteúdos fazem parte do meu diário pessoal, onde escrevo tudo para não esquecer de nenhum detalhe, pois como as informações são sutis, elas se perdem e são esquecidas facilmente. Daí vem a importância de anotá-las. Então esse foi o contexto inicial, e vamos estar dando sequência no conteúdo. Agora vamos estar abordando a parte do diário, relato do meu diário, 24/7 de 2022. Então 24 de julho de 2022. Relato. Relato 1, início. Me coloquei em um estado de meditação, simplesmente visualizei uma porta suspensa no ar e passei por ela no espaço. Então, obviamente, eu já estava no meu corpo astral nesse momento. Relato 2. Chegando ao planeta Escola 1, toquei no meu
no símbolo debaixo do meu queixo e fui transportado para o planeta escola. Relato 3. Acessando a biblioteca astral. Mas não fui para a sala de aula, fui direto para a biblioteca. Relato 4. Lendo livros astrais, falha na primeira tentativa. Copiei ali na biblioteca, eu copiei vários livros e joguei no meu subconsciente. Resolvi pegar um dos livros que eu tinha colocado no subconsciente para ler de forma adequada e jogar no meu consciente. Ou seja, transportar do subconsciente para o consciente. Isso significa ter compreensão daquele conteúdo. Peguei um dos livros preto, estava escrito em sânscrito, tentei ler as letras e não consegui captar o sentido. Nem consegui chegar nos seus significados por detrás das letras. Acessei uma figura que não estava nítida e nem clara. Tentei rodar o vídeo por trás da figura e ele não rodou. Tentei acessar as informações e ações originais por trás da figura e me vi em um lugar como se fosse o éter, cheio de um tipo de fumaça ou neblina branca com uns emaranhados de fios ou raízes. Dali nada consegui extrair de informação. Entendi que aquela informação ou estava encriptada ou estava em um nível avançado demais para mim. Cheguei a olhar as letras, ver sua composição molecular, mas não consegui acessar a informação. Continuando aqui o relato. Relato 5. Lendo livros astrais, sucesso na tentativa final. Aí me lembrei do meu avatar de monge budista, assumi aquele avatar. Então, eu me lembrei desse avatar budista que eu tenho acesso no reino espiritual, me lembrei desse avatar, então me tornei aquele budista, né? Assumi a forma corpórea daquele budista, forma astral, né? Digamos assim, e voltei a ler o livro. E fui passando as mãos nas letras, à medida que acontecimentos do passado, completamente traduzidos, se desenrolavam. Então, eu peguei esse livro, passei as mãos em cima dele, daquelas letras, e à medida que eu passava, saiu uma luz em cima daquelas letras, conseguia ler ela, e aí um vídeo passou a desenrolar na minha tela mental. Então, quer dizer que aquele conteúdo passou a ficar desbloqueado. Aqui com o avatar budista, eu de fato consegui acessar o conteúdo do livro, de uma forma compreensível pelo meu consciente. O relato abaixo é o conteúdo do livro mostrado em forma de vídeo na tela mental. É um tipo de experiência imersiva, onde eu não apenas vi os fatos, eu estava lá, como testemunha ocular, sentindo, experienciando aquela realidade, mas sem interferir nela, era mais um observador. Então aqui seria o relato 6, lendo livros astrais, a consciência crística. Vi um ser iluminado, então na hora que eu comecei a ler aquele livro com a mão, ele começou a passar como se fosse um vídeo, né, como se eu tivesse sido transportado para dentro daquela realidade, né, para dentro daquele conteúdo. Então eu passei a vivenciar isso que eu vou relatar agora. Vi um ser iluminado, um homem na Índia antiga, que estava ensinando o povo. Ele falava como Cristo, tinha a sabedoria de Cristo, o amor e consolo de Cristo. Mas não era Cristo, era um homem na Índia, mas parecia fazer a mesma obra de Cristo, no mesmo tipo de espírito de Cristo. Ele falou sobre paz, sobre amor, sobre felicidade interior, para pessoas humildes e com pouco conhecimento. Ouvi ele dizendo que era para aquelas pessoas fecharem os olhos e virem o amor, a paz e a felicidade fluírem dele para elas. E vi pessoas chorando de alegria e felicidade. E ouvi ele dizendo para elas que diante de tamanha felicidade e plenitude da eternidade, os fardos humanos pareceriam leves e muito pequenos. Ele disse que eles não compreenderiam, mas aqueles fatos seriam registrados na eternidade para sempre e seriam sempre lembrados. Relato 7. Lendo livros astrais, a consciência crística planetária. Foi-me mostrado que existe uma consciência crística. Vi em vários planetas vários cristos com essa consciência crística, ensinando as mesmas coisas para vários seres diferentes. Vi uma rede de vários planetas interligados e em cada planeta havia pelo menos uma consciência crística trabalhando pelos mesmos objetivos e pela mesma iluminação. Foi-me mostrado que é uma rede de evolução permanente. Quando se adquire a consciência crística, à medida que evolui, em algum momento ele se torna um mestre.
foi-me dito que, na realidade, o ser apenas adquire uma nova graduação. Não é o fim, e sim um começo de uma nova jornada. Isso ocorre em todos os planetas do universo inteiro. E todos os seres passam pelo mesmo processo de evolução. E isso é a escola do universo. Outra coisa que me foi mostrado é que a consciência do Cristo, ela se reveste de um template que gera uma identidade local e que através dessa identidade os povos ou raças, humanos e não humanos, conseguem se conectar com a fonte criativa através da consciência crística. Por isso temos versão de Cristo indiana, tibetana, oriental, ocidental, é um template. Template é um modelo estrutural básico a ser seguido. Ou seja, na forma exterior muda a aparência e o formato e a origem, né? Pode ser uma origem tibetana, pode ser uma origem israelense, pode ser uma origem indiana, né? O seu formato externo, mas a sua essência, né? O seu template interno, interior, permanece o mesmo, ou seja, os princípios do amor, da misericórdia, da bondade de Deus, esses princípios permanecem os mesmos. A essência não muda, né? Continuando, falando sobre o template. Esse template permite, através da familiaridade de identidade, os diversos povos de diversas culturas, raças, credos, planetas e dimensões tenham acesso à consciência crística. Isso não ocorre de forma exclusiva em nosso planeta. É um template para todo o universo, ou seja, é um sistema que é aplicado a todos os seres de todos os universos, de todas as dimensões, de todos os planetas, e visa a evolução da consciência divina em todos os seres que possuem uma consciência e livre-arbítrio. Continuando agora, vamos para o relato 8. Lendo livros astrais. Profeta com acesso a tecnologias temporais. Continuei a ler o livro e vi um tipo de profeta, em uma caverna, em estado de meditação. O local não me foi revelado, se na Terra ou em outro planeta. O interessante é que ele estava ali, naquela caverna, há vários dias, sem comer, sem beber, não morria, nem mudava nada em seu estado físico, e nem sentia fome, sede ou fraqueza. Eu acabei de me recordar agora que tem uma passagem bíblica, depois eu vou passar para vocês, deixar aí na descrição do vídeo, a passagem bíblica, eu me lembrei agora, que fala que aconteceu isso com Elias, né? Ele caminhou 40 dias e 40 noites e não sentiu fome e nem sede, né? E alguma coisa parecida. Ele tinha comido só, acho, um pão com umas brasas ali que o anjo deu para ele, um pão assado em brasas, e depois ele caminhou 40 dias, ou foi 40 dias e 40 noites, ou só 40 dias, e depois dessa caminhada, ele não, mesmo depois de tanto tempo caminhando, ele não sentiu fome e nem sede, né? Ele teve uma resistência aí sobrenatural para poder fazer essa jornada, digamos assim. E isso me lembra muito essa realidade. É como se ele tivesse mantido o seu estado físico congelado no espaço e no tempo, de tal forma que a dimensão terrestre não afetava a sua condição física. Isso é interessante porque eu me lembrei disso agora que já tem um relato bíblico semelhante a isso daqui que eu estou passando para vocês, que me foi revelado nesse livro astral. O que me foi mostrado era que em torno deste profeta havia uma bolha de distorção temporal, e essa bolha permitia que ele viajasse no tempo e espaço, ficando ali por dias, mas que quando ele retornasse, apenas alguns minutos ou horas havia se passado. Assim ele poderia absorver todas as experiências e conhecimentos necessários sem a limitação do espaço-tempo ou da vida linear. São duas distorções temporais aqui. Uma consciencial, onde a consciência do profeta vive a realidade, onde parece que uma grande quantidade do tempo se passou, mas na matéria se passou pouco tempo. Ou seja, no espírito ele conseguiu viajar no tempo e no espaço, adquirir conhecimentos, vivenciar realidades, né? E ali pode ter se passado naquela realidade o equivale a um tempo terrestre longo, sei lá, dias, meses ou anos, porque o que acontece? Aqui na Terra, quando você vive uma vida, você viveu aquela vida, naquela vida você
aprendeu coisas, absorveu informações, experienciou coisas, entendeu? Só que aí, tipo, você experienciou essas coisas, sei lá, em 3 anos, em 10 anos, 5 anos. E aí, nessa outra realidade, você pode experienciar essas mesmas coisas, ou coisas semelhantes, e ter se passado pouco tempo na realidade física, porque houve uma distorção temporal, né? Continuando, mas na matéria se passou pouco tempo, isso permite absorver muito conhecimento em um tempo relativamente curto, né? Que é o que eu estou tentando explicar. A outra distorção temporal é a física. Ao permanecer congelado no tempo, uma bolha temporal significa que ele pode ficar sem comer ou beber por vários dias simplesmente por estar preso dentro da sua bolha temporal. É um tipo de tecnologia temporal, obviamente. Onde é mantido sua condição física no momento onde a bolha temporal foi acionada, permanecendo aquele tempo estático, como se o relógio do espaço-tempo ficasse congelado, e não sofrer a influência do tempo e do espaço do planeta que ele estiver, conservando assim a sua vitalidade, sua juventude. É algo muito difícil de ser feito. E é óbvio que só dá para ser feito por mestres ascensos, graduados e experientes. Mas de qualquer forma isso foi mostrado, né, essas duas distorções. Uma distorção temporal que aquele profeta exercia passando pouco tempo terrestre, ele conseguia absorver grande quantidade de conhecimento no reino espiritual, como se estivesse experienciando vários anos, né, obtendo vários anos de experiência em um curto período de tempo terrestre, né, onde na sua realidade espiritual ele vivenciava muitos anos e na sua realidade física aquilo equivaleria a pouco tempo, né, poucos minutos ou poucos dias. E a outra distorção é que ele conseguia conservar a sua integridade física, mesmo passando vários dias naquela caverna, não precisava comer nem beber, porque estava preso dentro de uma bolha temporal que conservava a sua vitalidade e a sua juventude a partir do momento que ela foi acionada, né, conservando o seu estado físico original. Então essas são as duas realidades que me foi mostrada ali em relação a esse profeta. Continuando aqui. Então a parte da consciência crística termina aqui. Aí eu fui para uma outra experiência, né? Preparação para acesso ao planeta dos mestres. Depois fiz um símbolo espontâneo de triângulo juntando os 2 dedos indicadores de ambas as mãos e unindo os dedos restantes em forma circular individual. É um mudra usado em meditação para melhorar o fluxo energético. Foi isso que eu fiz. Aí eu coloquei aqui no meio da minha testa. Eu estava, né, ainda no planeta Escola 1, quando eu fiz isso, no meu corpo astral. E coloquei a ponta dos meus 2 dedos bem no meio da minha testa, no terceiro olho, e vi como se fosse circulando nesses dedos, como se fossem bobinas de energia, né? Você faz assim, ó. Aí a energia circula aqui e sobe por aqui e é descarregada no centro da testa, nas 2 mãos. Continuando, vi como se fosse circulando nesses dedos bobinas de energia, que fluíam pelos dedos, se acumulava nos círculos e depois subia com força e energizava o terceiro olho, que é essa região aqui da testa que está conectada diretamente à glândula pineal, que é onde tem um tipo de antena que nos conecta ao reino espiritual, que são os cristais de hepatita ou hematita, alguma coisa assim. São os cristais biológicos da qual é composto a glândula pineal. Fiz isso espontaneamente e instintivamente, sem nenhum conhecimento ou orientação prévias, pelo menos não orientações conscientes. Eu estava ali ainda no corpo astral, no planeta astral 1, né, no planeta Escola 1. De repente me vi no espaço sideral, né, então eu estava ali fazendo essas coisas no planeta Escola 1, e quando eu fiz esse tipo de meditação assim, eu me vi, né, de repente eu fui transportado, de repente eu me vi no espaço sideral vazio, tudo escuro, e eu era um tipo de relâmpago que zigue-zagueava pelo espaço. Eu fui atraído e puxado para um centro energético de luz, para onde vários relâmpagos iam e vinham e convergiam para aquele centro. De longe parecia uma bola de energia, para onde vários relâmpagos convergiam. Primeiro me foi dito que era possível localizar, foi-me dito que não era possível localizar e achar aquele ponto, que só quem conseguiria achar
é quem já tivesse uma ligação com ele. E não era preciso tentar localizá-lo. Aquele local atrairia e traria automaticamente a pessoa que tem um vínculo com ele para aquele lugar. Se alguém sem um vínculo quiser achá-lo, nunca conseguirá. Somente as pessoas que têm um vínculo com aquele lugar conseguem ser atraídos por ele e acessá-lo. Continuando o relato aqui. Vendo nitidamente o planeta dos mestres. Depois, ao chegar mais perto, pude ver claramente como ele era. Era um formato oval, semelhante a uma bola de futebol americano. E havia anéis passando. E vi pelo menos 2 anéis que o envolvia, que giravam em torno dele. Tem períodos que os anéis giram e tem períodos que os anéis ficam parados. Era branco ou prateado, mas lembrava muito uma nave. Mas olhei de fora, de uma boa distância, para poder ver bem claro o formato dele. E foi-me dito para focar bem naquela forma. Me lembrei daquele texto de Ezequiel, que fala de roda dentro de roda, com vários olhos. Os olhos poderiam ser as consciências associadas, aquelas rodas que poderiam ser um tipo de planeta. Aí falando do relato que eu me lembrei de Ezequiel, e vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, juntos aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e as obras delas era como a cor de berilo. E as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio da outra roda. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos que faziam medo. E estas 4 tinham suas cambotas cheias de olhos ao redor. Andando eles, andavam elas. E parando eles, paravam elas. E levando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito do ser vivente estava nas rodas. Em Ezequiel 1:15 a 18 e 21, que aqui fala sobre os querubins, que são chamados de seres viventes. E aí eu me lembrei dessa parte das rodas, porque me lembrou esse planeta que tem esses círculos ao redor. De qualquer forma, o que foi me dito era que aquele objeto não era uma nave, sim um planeta, e que era muito grande, maior do que muitos planetas, e que esse planeta era um planeta escola para mestres, que o primeiro passo para acessá-lo seria tomar consciência da sua existência, coisa que eu já estava fazendo. Antes de continuar aqui, eu vou mostrar para vocês a figura que inclusive eu criei no CorelDRAW. Que, na realidade tem essa figura que eu criei no CorelDRAW que está na capa do vídeo, Mas eu vou colocar ela aqui para vocês verem. Deixa eu ver. Então aqui vocês podem ver mais ou menos como é. Eu criei essa representação aqui no CorelDRAW. Então eu vi o planeta assim prateado e bem iluminado, como se fosse uma luz branca emitindo dele, no formato de uma bola de basquete, de futebol americano, uma bola de futebol americano, e que lembra, na realidade também lembra algo parecido com um olho, com o formato de um olho. E aí ele possui dois anéis, um para o lado de cá e outro para o lado de cá, e esses anéis às vezes eles giram ao redor do planeta. Principalmente quando o planeta está bloqueado por algum motivo, que às vezes os sistemas de segurança são acionados, depois eu vou relatar para vocês essa outra experiência. Às vezes o sistema de segurança é acionado e esses anéis começam a girar. Isso só entra quem estiver sincronizado com ele. Quem tentar entrar e não estiver sincronizado por algum motivo, bate e volta. O sistema, ele tem um sistema de pulso também que empurra as pessoas para longe do planeta. É muito difícil alguém conseguir localizar ele, mas se por acaso algum intruso tentar entrar, ele tem conseguir achar o planeta, que é muito difícil, e tentar entrar, ele tem mecanismos de segurança. E na maioria das vezes, quando eu entro num planeta, ele não está com o mecanismo de segurança acionado, porque ele percebe que não tem nenhum intruso por perto. Então aí ele permite o acesso direto. Agora, já teve uma vez, pelo menos, que eu tentei acessar ele estava bloqueado, esses anéis estavam girando, e aleatoriamente a cada 1 segundo ele dava uma pausa para quem tivesse sincronizado entrar. Então, quem está sincronizado com o planeta, no momento da pausa é puxado para dentro,
porque você já tem um passo de autorização. E quem não tiver, vai bater nos anéis e vai ser expulsado para longe, porque não é só bater nos anéis e não entrar. Ele tem um tipo de sistema de pulso magnético que empurra qualquer espírito ou qualquer ser que não esteja sincronizado com ele, que não tem autorização para entrar. Então, essa foi a representação que eu fiz, 2 anéis, um planeta no formato de uma bola de futebol. Lá dentro, ele se assemelha muito a qualquer outro planeta. Quando você está dentro dele, você consegue ver a terra, a água, montanhas, o céu, né, como se você estivesse dentro de qualquer outro planeta. Então, basicamente, é isso. Então, continuando aqui o relato, obtendo autorização de acesso ao planeta dos mestres. Segunda coisa que me foi dito é que, no momento, eu ainda não estava pronto para acessá-lo. Eu até tinha tentado acessá-lo e ver o que tinha lá dentro e como ele era antes de me avisarem, né? Obviamente eu não consegui acessar. Alguma regulagem teria que ser feita na minha aura, no meu espírito, para me tornar compatível energeticamente com aquele planeta, mas que não era para mim me preocupar, que da próxima vez que eu tentasse acessá-lo, eu conseguiria. No meu caso, como eu estava sendo preparado para acessar, os anéis não me bloquearam, eu simplesmente tentava acessar e eu não saía do lugar, simplesmente ficava parado, né? Tentava me movimentar em direção ao planeta e eu não conseguia entrar lá dentro, né? Não conseguia, não tinha essa autonomia, então, porque eu ainda não estava pronto para acessá-lo. Agora me foi colocado um segundo sinal debaixo do meu queixo, no meu corpo astral. O antigo ainda está mantido, significa que eu ainda tenho acesso a outra escola antiga, mas pelo que entendi, a minha escola nova é essa dos mestres ascensos, e é nela que estarei estudando. Então agora eu tenho 2 símbolos, um do lado esquerdo e outro do lado direito, no meu corpo astral, obviamente, né? Não é no meu corpo físico. Antes, o sinal da antiga escola estava no centro do meu queixo, foi movido para a esquerda, e o sinal da escola, da nova escola, está debaixo do meu queixo à direita. É como um atalho para acessar rapidamente a escola, e mesmo princípio é só se concentrar no símbolo ou tocá-lo, que ele já me transporta para o lugar. Mas pelo que entendi, posso chegar pela intenção, ou pela intenção, o próprio planeta que me atrairá e me levará automaticamente para lá, né? Quando ele vê que eu tenho a intenção de ir, ele já me puxa também. De qualquer forma, essas marcas servem como atalho e eu também já tenho um passo de autorização, né? Que foi isso daqui que eu vou falar agora. Me colocaram também no peito um medalhão esmeralda, que se integrou na minha áurea, obviamente não fica visível, mas me foi dito que é um passe que me dará acesso a todos os lugares daquele planeta. Continuando o relato aqui. Voltando ao planeta Escola 1. Voltei à realidade do planeta Escola 1. Tinha ido ao planeta dos mestres em um tipo de projeção astral dupla, onde a partir do planeta Escola 1 me projetei no espaço e visitei o planeta dos mestres e depois retornei. E aí, ali na biblioteca, no planeta Escola 1, tentei ler outros livros, mas não havia mais conteúdos disponíveis. Qualquer livro que eu pegasse, as páginas estavam em branco. E se eu tentasse mentalizar, a única coisa que eu vi era uma imensa tela branca, né? Isso é muito interessante, pois significa que independentemente do livro que eu ler, o conteúdo que terei acesso é somente o que eu preciso saber. E o conteúdo no qual eu tenho autorização para ver, obviamente. Nem mais e nem menos. Então, se eu chego ali na biblioteca astral e pego um livro, ou se eu tento desencriptar um livro que está no meu subconsciente, que eu ainda não tenho que saber aquele conteúdo conscientemente, vai acontecer isso. O livro vai aparecer páginas em branco. Depois disso, voltei para a minha realidade física. Conclusão. Diante de tudo isso, tive 2 insights. Primeiro, que preciso ter uma prática diária de meditação. Eu pratico quase todos os dias, mas nem sempre nos mesmos horários ou com a mesma duração. Outro insight que tive é que eu achava que a questão da hipnose seria meu core para mudar de área e me dedicar somente à mestria. Mas ficou claro que é apenas uma das muitas possibilidades. E existe literalmente uma quantidade quase infinita delas. Ou seja, a coisa é bem maior e mais ampla do que eu pensava inicialmente. Não devo me limitar somente à hipnose,
devo permanecer me expandindo, coisa que eu já estou fazendo atualmente, né? O que já tem hoje, só para poder deixar registrado, 16 de março de 2023. Então, hoje, 16 de março de 2023, já tenho o quê? Cerca de uns 8 meses, né? Então, há um mês atrás, mais ou menos, eu gravei um vídeo sobre o acesso, né, à mente da natureza através de uma planta baseada nos colírios da medicina sagrada indígena, né? Que eu tenho um vídeo gravado sobre isso, depois inclusive vou deixar também como vídeos indicados, e que na realidade é a concretização desse aspecto aqui, que é o aspecto da expansão contínua, né? Porque através dessa outra experiência, é uma outra vertente, que não está linkada à hipnose, está linkada ao xamanismo, está linkada à medicina sagrada indígena, e que me trouxe uma boa experiência também, e que simboliza essa expansão contínua, né? Do aprendizado, do conhecimento e da consciência. Então, é uma coisa que tem se concretizado na minha vida atualmente, né? E com a minha mestria fica muito claro que desenhar, né? Então, essa parte aí desses dois insights é importante, né? E essa parte da expansão contínua é importante. E com esses conceitos, ficou claro para mim, com a mestria fica muito claro que desenhar, projetar e executar o meu futuro da forma que eu quiser, só preciso ter foco e clareza do que quero. Tudo pode ser usado como ferramenta para se ir aonde precisa, executar o que é necessário, criar sua própria jornada. Ou seja, não há regras fixas. Tudo são ferramentas e materiais disponíveis para o artista pintar o quadro da sua vida, da sua jornada. O mestre é esse artista e a vida do mestre é a sua arte. Isso é conhecido como sincronicidade. É se tornar senhor do tempo e do espaço quando o aparente acaso converge a seu favor e trabalha em prol dos seus objetivos. Né? Claro que seus objetivos, né, no caso de você estar buscando a mestria, não é apenas seu. Você trabalha em sincronicidade, sincronia, né, em harmonia com a espiritualidade superior. E aí, consequentemente, você consegue usar o tempo e o espaço para trabalhar em prol dos objetivos espirituais propostos na sua jornada evolutiva. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Dos objetivos propostos. Claro, que a sua vida passa a estar, ou a vida do mestre, ou daquele que busca o caminho, ou trilha o caminho da mestria, passa a estar sincronizado com a espiritualidade, passa a estar harmonizado com a espiritualidade, e assim o tempo e o acaso acaba convergindo para que os objetivos propostos sejam cumpridos e estabelecidos de acordo com essa agenda espiritual, né? Então, isso é o que eu consegui compreender e obter de insight. Era esse o vídeo que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê o seu joinha. Se você quiser também contribuir com o canal, tem o Pix na descrição dos vídeos e também aí na tela do computador. Qualquer valor será muito bem-vindo, será revertido para o crescimento desse canal. Então, obrigado a todos, muita paz e muita luz. Até a próxima. Tchau.